Olá, estamos começando mais uma semana de aula, certo? Então, nós vamos começar geografia. A geografia da aula passada, a primeira página, né, que era a 180, era pessoal, e na 183 pedia para vocês relacionarem qual a imagem estava relacionada ao campo, e na última, né, dizer qual a alternativa que apresentava o motivo do qual as pessoas, né, estão exportando alimentos para o mundo, né? Então você deveria ter marcado a falta de mão de obra. E agora nós vamos começar o nosso novo capítulo, que vai falar sobre a cidade. Então nós estudamos o campo e agora vamos falar sobre a cidade. Vamos observar aqui a nossa imagem de abertura. Totalmente diferente do que nós vimos lá no campo, né? Prédios enormes, pessoas indo, vindo, carro, né? Diversas profissões, então bem diferente do que a gente viu lá no campo. Agora vamos lá, nesse capítulo você vai estudar a organização da cidade, como vivem os habitantes, né? E alguns dos problemas que podemos encontrar nesse espaço. Quando nós estudamos o campo, a gente viu algumas dificuldades que as pessoas que moram no campo têm. E será que as pessoas, nós que vivemos na cidade, né? Maranguape não é nem tão grande assim, nós já encontramos alguns problemas. Imagina quem vive nos grandes centros, nas grandes cidades realmente. Então vamos começar. Você consegue identificar esse lugar? Reconhece algum dos elementos? Claro que sim, que vocês são crianças observadoras. Cada cidade tem suas particularidades. Como é a sua cidade? Quem administra? Então você vai colocar aqui, quem mora em Maracanaú vai falar sobre Maracanaú, e quem mora em Maranguape vai colocar sobre Maranguape. E o que é, de fato, uma cidade? O que vem a ser? Cidade pode ser definida como um local que há uma grande concentração de pessoas vivendo e trabalhando. Nas cidades há um grande número, olha, de equipamentos, né? E precisa também de uma boa infraestrutura. O que significa isso? Precisa ter boas vias de deslocamento, porque senão o trânsito vai ficar muito complicado. Precisa ter redes de distribuição de água, de eletricidade, coloco aqui também de internet, porque hoje em dia a internet ela se faz tão necessária na nossa casa como água e luz. Precisa também ter serviços, bancos, escolas, hospitais, para que todas essas pessoas que vivam nessas cidades, sejam elas pequenas ou grandes, tenham condição, tenham o mínimo de condição para conseguir viver. E quando eu falo das características, vamos lá, elas costumam ser espaços muito complexos e podem encontrar diferentes realidades. Como assim? Ao mesmo tempo que nós temos bairros com casas muito luxuosas, nós podemos ter outros bairros com favelas, né? Com pequenos barracos, com pessoas também que não têm onde morar. Então, isso a gente vê a diferença na realidade. Você vai anotar 4 pontos que você considera positivo e 4 que você considera negativo na sua cidade. Aí temos aqui o espaço para os 4 pontos que você considera positivo e negativo na sua cidade. Entre esses pontos que você considerou, circule aquele que deve ser resolvido com mais urgência. Então, se você colocou problema de saúde, né, lá nos postos ou hospitais, e você acha que ele é o que deve ser considerado, você vai circular lá. Vai selecionar um ponto que você considerou positivo e vai justificar a sua escolha. Como assim? Você vai descrever a importância dele para a sua cidade. Se você falou sobre a escola e achou que a escola é um ponto positivo, coloca aí, eu estou apenas dando o exemplo. Então, observem essa imagem, né? Quantas pessoas não estão morando só nesses prédios que a gente está visualizando? Me lembrei aqui da cidade lá do Batman, que é assim escura. Será? Não sei. Temos aqui a nossa realidade aumentada na página 187, que eu vou colocar para que vocês vejam e a gente vai conversar um pouco sobre elas. E vamos lá. Organização das cidades. Então, como é que começou essa organização? Como é que essas cidades começaram a ser fundadas? Como nós já estudamos, foram através de povoados. Quando que você imagina que
quantidade de prédios ao redor aqui, próximo ao mar, se teve origem através de uma pequena vila. É muito bacana imaginar, né? Quanto que tudo isso aqui, essa paisagem não mudou. Então, para saber mais, a primeira vila do Brasil foi São Vicente. Atualmente, São Vicente é um município que fica no estado de São Paulo, no litoral. Quando falamos em crescimento da população, ela mais que dobrou, triplicou. Nós estudamos, né, sobre população, a questão dos imigrantes, de todo esse quantitativo de pessoas que moram aqui no Brasil. Cada cidade possui suas características próprias, derivadas de seu processo de formação. Algumas cidades foram planejadas. Quem lembra da cidade que nós estudamos, que foi construída, que foi planejada? Olha o nome dela aqui, Brasília. Ela foi planejada para que pudesse atender seus cidadãos com uma boa infraestrutura. Mas vocês pararam para pensar, será que realmente Brasília atende a todas as necessidades das pessoas que moram lá? Precisamos pesquisar, certo? A nossa última página é a 188, que nós vamos ter lá uma atividadezinha sobre vias de deslocamento. Vocês vão ver, vão realizar e eu vou mostrar aqui para vocês as nossas duas fichas de atividades, tanto a correção da aula passada quanto a nossa de hoje. A aula passada 99 e 100. Certo? Deixa eu só abrir aqui meu livro para facilitar. 99 e 100. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Pronto. 99 e 100 é a aula passada. E hoje é da 101 até a 104. Então, vamos começar aqui a correção da 99. Você vai, sobre as características do trabalho, marcar um X nas alternativas corretas. Eu vou apenas falar. Item A, o trabalho é realizado em horário pré-definido? Não. Item B, a atividade de trabalho ocorre durante o dia? Sim, porque precisa aproveitar a luz solar. Então, você deve ter marcado o item B. O item C também, condições meteorológicas adversas como chuvas torrenciais podem impedir a realização do trabalho. Item B, item C, item E, em alguns casos, a maior parte do que é produzido é destinado a abastecer a família. E o item F, algumas pessoas prestam trabalho temporário. Então, você marcou B, C, E e F. Segunda questão, tinha um texto e você ia dar a sua opinião, certo? Contanto que você tenha colocado relacionado ao que estava sendo pedido no texto. Explicar com suas palavras como os dois recursos auxiliam o produtor rural. Então, a questão de saúde, né, aqui dos veterinários, dos biólogos, todas as pessoas que fazem esse estudo, e a questão do maquinário. 4. Sobre o volume de produção agropecuária, responda. Quais fatores levaram o Brasil à posição de destaque na pecuária mundial? A grande área territorial, o clima quente com umidade abundante e a disponibilidade de água. Então, colocaram aqui, grande área territorial, clima quente com umidade abundante e a disponibilidade de água. Cite 2 produtos agrícolas cuja produção no Brasil é um dos maiores do mundo. Carne de frango e soja. Carne de frango e soja. Vou mostrar aqui para vocês, né, as nossas fichas 101 até a 104. Vocês vão responder essas fichinhas 101. Continuando falando sobre o nosso assunto. E aqui fechamos com a cidade, na 103 e 104. Então, vocês vão responder, vão resolver essas atividades quando a gente vai chegando aqui ao fim da nossa aula. Próxima aula, a gente corrige, continua falando sobre a cidade, o seu desenvolvimento e as suas características e dá continuidade ao nosso segundo capítulo. Até lá, então.